O convidado de hoje se chama Augusto César, ele é cabeleireiro há mais de 30 anos, né, Augusto? Isso. E ele vai compartilhar um pouco dessa sua experiência na sua profissão. Augusto, muito obrigado por você ter aceitado o convite. E vamos começar aqui, né? Augusto, eu queria que você, para começar, se apresentasse ao nosso público, né? ao público DNM. Como ele já acabou de falar, né, meu nome é Augusto César, eu trabalho há 33 anos nessa profissão, né, é uma profissão que eu amo muito e eu quero fazer essa entrevista com todo prazer aqui, para o nosso amigo aqui. Isso aí. Augusto, você nasceu em Maceió? 30 anos de profissão, né? 30 anos de idade não, né? Boa. Augusto, você nasceu em Maceió? Não, eu sou natural de Mata Grande. Você é de Mata Grande, que é o sertão. Fica na regiãozinha do sertão, para quem não conhece, fica perto de União Gouveia, quase na divisa ali entre a fronteira. É a cidade, né? É o último município, né? O município de Alagoas. De Alagoas. Mas você passou quanto tempo lá, Augusto, em Mata Grande? Eu fiquei até meus 18 anos. Depois dessa idade, foi justamente que eu fui para São Paulo e lá que eu comecei a fazer esse curso, né? Curso de cabeleireiro, eu já estou há esse tempo aí no mercado, né? Entendi. Transformando vidas, transformando a beleza. Embelezando vidas. Justamente, Augusto, e como foi sua trajetória escolar? Você, assim, estudou em escola particular? Escola pública. Toda vez eu estudei em escola pública. Eu não estudei muito tempo, né? Porque eu fiz até o primeiro grau, o primeiro grau e aí, que é a oitava série, que chamava na época, né? Hoje chama-se o... ginásio, né? Naquela época chamava fundamental, né? E eu vi que só tem a minha escolaridade é essa. Augusto, eu queria que você falasse, né, como foi um pouquinho, a gente está falando da questão pessoal. Eu queria que você falasse um pouquinho assim, como foi sua adolescência, se foi boa e qual a importância dela para a fase adulta, a questão da adolescência. Sim. Olha, eu sinceramente, inclusive até eu converso com os meus clientes, que eu gostaria que todo mundo, né, todos os adolescentes, todas as crianças tivessem tido a mesma forma como eu fui criado. Entendeu? Era de muita brincadeira, mesmo naquela época, com toda a dificuldade que meus pais tinham, né, que eram nos imóveis, mas ele sempre tentou dar o melhor, né, pra gente, sempre deu o melhor pra gente, né, assim, dentro das condições dele. Mas foi daí que a gente começou, né? A gente vai pegando cada vez mais a vida. Na adolescência, não tive esse negócio de trabalhar tão cedo. Eu comecei a trabalhar aqui, justamente. A gente vê, às vezes, hoje está tendo esse cuidado, né? As leis aí a gente vê que está tendo esse cuidado para que as crianças não venham trabalhar tão cedo, né? E naquela época, aproveita sua infância, porque é tudo de mais gostoso que nós temos a infância. E aí depois dessa idade, depois dos meus 14, 15 anos foi que eu comecei a pegar algumas responsabilidades já também, né? Ajudando o próprio pai e tal. Aí depois dos 18 anos não, aí eu comecei a ingressar na vida. Eu vejo comentários, às vezes, as pessoas falando assim, tipo, porque trabalhou na infância, na adolescência, hoje é um trabalhador. Mas assim, a gente não pode esquecer assim daquela fase, então é importante ela aproveitar aquelas questões que é a fase dela. Criança, aproveitar a fase de criança, brincar, ter experiência com os coleguinhas e por aí vai, entendeu? No seu caso, você falou que a sua adolescência foi importante porque na fase adolescente você aproveitou bem a sua adolescência. Com as questões de adolescente, não com muita pressão em cima, né? Porque isso é ruim para a criança, você só vai ver esses prejuízos, isso é bom frisar, né? Você só vai ver esses prejuízos lá na frente, quando uma criança é muito explorada desde pequena. Né? Então é importante que elas venham a realmente ser crianças. Porque aí quando você vai envelhecer como eu não tenho nem vergonha de dizer a minha idade. Eu tenho 53 anos, mas eu tenho um orgulho de ter vivido toda essa vida, entendeu? Porque diante desse tempo aí, como eu tive uma boa base, então eu levei isso pro resto da vida.
E hoje eu vejo os frutos disso aí, né? Então é muito importante a gente ver as crianças terem esse desenvolvimento. Para que lá no final eles serem os bons cidadãos, né? Gostar de trabalhar, gostar de curtir a vida, viver a vida. Isso é muito bom. Muito bom. E também é muito bom conversar com as pessoas, né? Porque assim, como é que eu vou compartilhar essas boas informações, essas boas dicas, se não for conversando com as pessoas? Sim. Muito obrigado, Augusto. Augusto, você é cabeleireiro hoje, né? Mas antes de se tornar um profissional na sua área, você trabalhou com o quê? Olha, antes, porque como eu te falei, toda a minha vida foi na área da beleza, né? Eu comecei aos meus 18 anos e como eu praticamente, como eu falei, né? Que tive uma infância que eu me diverti, brinquei muito e tal, eu comecei a pegar uma responsabilidade a uma certa hora, ajudando meu pai, que foi justamente na fotografia, né? Ele era fotógrafo da cidade, naquela época era um sucesso, a pessoa era fotógrafo. E não existia hoje essa tecnologia que a gente tem hoje, o celular. Era um serviço rápido, poder assim. Justamente, Quem fazia, quem realizava se destacava. Justamente, ele era o único fotógrafo da cidade, toda a cobertura que tinha de casamentos, de aniversário, de procissão dentro da cidade. Né? Então ele era chamado, né? Se qualquer evento que tivesse na cidade. Era referência, né, galera? Tanto é que hoje você chega na minha cidade lá, se pergunta, quem é esse fotógrafo? Né? Todo mundo conhece. É muito interessante isso. Todo mundo conhece. Então eu comecei eu posso até dizer que meu primeiro trabalho foi justamente na fotografia. Legal. Augusto, eu queria que você indicasse ao nosso público aqui, né? Alguma coisa interessante, assim, algum livro, algum CD, algum filme, algum documentário. Você até a sua área também. Quem é que gosta da área de beleza, tem um documentário muito bom. Então, se você tem alguma coisa, tem como você indicar ao nosso público? Pode ser um livro, um CD, uma música, uma coisa muito boa aí. Eu posso dizer uma coisa, pode ser também assim, que eu gosto de assistir muito sobre a neurociência, por exemplo. Pode ser isso também, né? Desperta a curiosidade aqui. Justamente, é até importante, né? As pessoas querem entender um pouquinho sobre o seu comportamento, seu cérebro, essas coisas assim. Eu indico as pessoas assistirem e assistirem mesmo, observando mesmo os detalhes sobre o Pedro Calabres, né? Ele é o meu cientista, é um professorzão de tanto e eu gosto muito de estar também. Como eu falei, como eu não tenho, a minha escolaridade é muito baixa, né? Mas eu gosto de entender um pouquinho sobre essas coisas, né? Essas coisas mais é importante para a gente entender um pouquinho sobre nossa mente, nosso cérebro. Eu indico as pessoas. Está muito em alta hoje em dia, né? As pessoas estão tendo muitos problemas com a mente, né? Sim, justamente. Ansiedade, depressão, tantas coisas aí relacionadas à mente, mas só que as pessoas às vezes não procuram descobrir a raiz do problema. Justamente, trabalhar um pouquinho sobre, né? Para ter uma certa calma, é que precisa. E às vezes o problema está mais à frente, até maior, mas a pessoa, não, isso é só ansiedade, às vezes não é isso, né? Só que ela não quer assumir que está com certo problema, porque às vezes é aquele negócio, até o profissional da área de psicologia é tirado como um profissional assim, que trata determinada situação, tipo, não vou para psicologia porque é problema de doido. Não é. A mente eu acho que é muito complexa e a gente não tem a minha visão. Na verdade, todo mundo precisa, passar como psicólogo, isso é muito bom, né? A próxima pergunta é a seguinte, Augusto, eu percebi que o Augusto, eu realizo aqui o serviço como é que eu posso dizer, eu uso o serviço aqui do Augusto, do Porto Cabelo aqui, eu vejo que ele é um cara muito tranquilo. Eu queria que o Augusto desse uma dica de como ser uma pessoa tranquila, ser uma pessoa assim, levar a vida mais tranquila, né? Como você leva aí. Agora, uma coisa bem interessante, como eu já te falei no começo dessa entrevista, é muito importante você ter o princípio, ter a base. Se você tiver a base, você vai fluindo de boa. Isso não é todo mundo. Lógico que todo mundo tem seus problemas, né? Então isso é preciso que você ir trabalhando o dia a dia e tal. Mas um conselho que eu dou é a pessoa não ser muito ansiosa. Né? Você viver esse momento. Esse momento que a gente está vivendo aqui. Não tem dinheiro que pague esse momento.
Né? Então você viveu hoje, viveu agora e tal, mas esqueceu um pouco do passado. Porque muita gente ficou muito presa ao passado, muitas coisas presas no passado. Né? Outras pessoas têm muita ansiedade para o futuro. Isso acaba com as pessoas, é o que está matando as pessoas hoje. Né? Essa ansiedade, esse desejo de querer, não, fazer planos, poxa, você não sabe o que vai acontecer. Tem gente que já tem planos para 10 anos. Poxa vida, vivam agora. O amanhã só Deus pertence. Só Deus pertence. Justamente. Lógico que a gente tem que pensar no futuro, mas não depositar toda a expectativa nesse futuro. Porque aí muita gente hoje está tendo uma depressão profunda. Né? Então é gostoso você ver o dia a dia, você está com seus clientes ali, você está no seu trabalho, você viver a vida. Ela tem que ser vivida e bem vivida. Né? Muito legal essa sua dica, assim, da gente viver o presente, né, e ter uma base também, que é muito interessante. Muito importante. Por isso que está lá a importância da fase criança, adolescência, a base está lá atrás, precisa ser bem construída, para que depois a pessoa não chegue no futuro sem entender muita coisa, e está aí com os traumas, está aí preocupada, e às vezes com tanta comparação de rede social, né? E você, um exemplo, você entra na rede social, o cara é seu vizinho, fica na mesma condição que você, mas quando você entra na rede social dele, ele parece um cara de outro país, né? Porque assim, é tanto, como é que eu posso dizer, recorte positivo apenas, né? Que você começa a dizer, poxa, minha vida não sabe, cadê? Justamente. Não é tão boa. Eu costumo dizer uma coisa que eu quero morrer velho, mas o mais jovem possível. Boa. Entendeu? Eu quero morrer velho, mas o mais jovem possível, uma cabeça boa. É verdade. Né? Tudo está na mente. E o corpo envelheça, mas a mente mas a mente você permanece jovem. Hoje eu pratico minha caminhada, pratico meu ciclismo e tal, tudo isso aí, entendeu? Não fica abusando da alimentação e tal, e aí eu vou sempre tem coisas boas para a gente extrair das pessoas, compartilhar com outras pessoas que estão assistindo aí, podem ajudar de alguma forma. Valeu, Augusto. Tranquilo. Augusto, agora a gente vai para a área profissional. Augusto, como você escolheu essa sua profissão na área do cabeleireiro, né? Como é que você escolheu? É uma coisa interessante, veja bem. Eu acho que quando a gente nasce, parece que a gente já vem com um certo dom de alguma coisa. Eu não sei. Ou quando você vem com ela com o dom, então você, claro que depois você precisa aperfeiçoar isso, né? Você precisa pôr em prática, ter aquela habilidade. Mas por incrível que pareça, quando eu tinha 13 anos de idade, eu já cortava meu cabelo. Com 13 anos, as pessoas olhavam assim, meu pai olhou assim para mim e disse, poxa vida, é incrível. Então, então eu fui para São Paulo, né? Não fui na intenção de fazer um curso de cabeleireiro. E quando cheguei lá, meu pai sempre gostou da profissão, como eu já falei que ele é fotógrafo, ele sempre amou a profissão, né? E quando cheguei lá, em São Paulo, meu pai falou para mim, disse, rapaz, você tem um dom. Ele que despertou no meu, né? Porque até então eu não tinha caído na real. Ele disse, olha, faça o curso de cabeleireiro, já que você está em São Paulo, eu tenho mais uma oportunidade, faça esse curso. E foi daí onde eu... Uma vez eu escutei, Augusto, uma pessoa falando, não me lembro quem foi, que ela falou assim, o que você faz quando criança geralmente vai ser aquilo realmente que você vai levar para a vida. Porque assim, você está fazendo sem interesse algum, Sim. Né? E a gente às vezes começa a fazer as coisas já na juventude, mas já com o interesse de se estabilizar financeiramente. Né? E num mundo tão, como é que eu posso dizer assim, hoje tudo tem seu valor. Né? Agora você começou o dia a dia de trabalho assim. Como é que você se prepara para fazer esse trabalho? Olha, todos os dias é uma coisa que eu sempre gostei, de antes de começar os trabalhos, começar já com o organizado, por assim, quando a gente vai começar um trabalho, você já está bem mais leve, porque se você entra dentro do seu trabalho, que já está sobrecarregado, coisas que você ainda vai arrumar e tal, então eu gostaria de deixar tudo bem organizado antes, né? E outra, eu gosto também muito de manter os meus horários, manter certinho, entendeu? Porque tudo isso aí foi justamente o que a gente estava falando. Isso faz com que você não tenha tanto peso, tanta carga, né? Porque senão você começa a trabalhar, você já tem um dia estressado, é uma coisa incrível. Às vezes eu tenho um dia, eu trabalho o dia todo. Eu tenho um dia, parece que eu nem trabalhei ainda, entendeu? Porque aí eu me organizo durante esse tempo. Eu tenho um
automatização. Então você tem isso na sua mente, então você foi melhor o seu. Você tem um planejamento tão eficaz assim, né? E porque é um planejamento que gera resultado, não é uma coisa assim que fica no papel, que não, hoje é segunda-feira, não, terça-feira isso, quarta aqui. É muito aqui teoria, aqui na prática nada, mas você não. Tudo que você planeja, você faz. Sim. E isso você consegue levar o seu dia a dia de trabalho leve. Né? E é uma coisa interessante que você falou aí, que às vezes o cliente chega no meu estabelecimento, ele se sente leve. Ele não se poxa vida, é bom, às vezes, eu gosto de frequentar o seu salão. Eu recebo muitos elogios de clientes. Poxa vida, eu acho uma paz tão boa de ser atendido por você e tudo. Entendeu? E outra, você ainda conversa, ainda é um pouco de psicólogo. Pode e tudo a gente tem pouquinho, então dá atenção, quando a gente fala com ele. E outra coisa muito importante, claro, como você falou, né? A gente faz pelo que a gente precisa, né? Mas eu não deposito todo o meu foco naquilo lá, dizendo, não, eu preciso ganhar dinheiro para isso, para aquilo, tal. Eles vêm naturalmente. Você vai trabalhando, ele vem. Que é o correto. Você não fica naquela pressão, puxa vida, eu preciso ganhar tanto para pagar X, eu preciso ganhar tanto. Aí você não ganha. E termina adoecendo. Você acaba adoecendo. É aí onde acarreta muitos problemas hoje nas pessoas. Essa ansiedade, a pressão, toda coisa assim. Eu acho que a pessoa tem que deixar a coisa aí mais natural. O mais natural possível. É como se a gente quisesse levar uma vida. Claro, nós temos que ter a responsabilidade. Mas é como se a gente quisesse levar a vida assim, como fosse uma criança aí. Eu não estou muito preocupado com as coisas, não. Por que uma criança está preocupada? Nada, ele só quer brincar, ele só quer se divertir e tal. Mais uma dica de envelhecer. Justamente, envelhecer jovem. É bom slogan, envelhecer jovem. Envelhecer jovem. Mas o melhor que você puder. E envelhecer o menino de antigamente, né? Mas é um menino com responsabilidade. Eu penso nisso, eu estava pensando até isso ontem mesmo, andando em ontem, eu percebi assim, poxa, não tem como você ser um adulto com comportamento de jovem, né? É aquele negócio, você já subiu o degrau da vida, e depois né? E já está na fase adulta, aí o jovem passou. Só que aquele negócio, mas algumas coisas, assim, eu penso assim, o que é de bom você pode levar, entendeu? Só que assim, eu percebi também que a gente é muito contaminado às vezes pelo como que eu posso dizer assim, pelo contexto, né? Porque assim, na fase adulta tem um amigo lá escutando, né? Às vezes uma fofoca, coisa que termina, né? Chateado, mas eu gostei mais da dica do Augusto, essa que eu vou lançar, eu vou envelhecer jovem, quando a vida é mais leve possível, porque você só tem a ganhar. Garanto a você que problema de coração essa pessoa hoje não vai ter. Não, eu acho que não. Eu acredito que não. Eu posso ter outros problemas, mas o negócio. Às vezes as pessoas olham assim para mim e dizem, poxa, mas você é muito tranquilo, muito calmo e tudo. Claro, todo mundo tem problemas, né? O que eu quero dizer também não é que eu não tenho problemas. Todo mundo tem problemas, mas eu tento resolver. Tem problemas que eu consigo resolver. Tem outros que eu pego e digo, olha, problema, eu faço o seguinte, eu espero um pouquinho. Depois eu olhei interessante. Esse problema que eu estava olha assim, depois eu olhando na frente, caramba, eu estava preocupado com isso. Parece que ele vai desintegrando assim, eu com ele só. Eu disse, poxa vida, ele estava começando a quebrar a cabeça com esse problema. E ele foi embora sem eu perceber. Então tem coisas que estão ao nosso alcance, né? Mas tem outras coisas que você tem que o próprio tem livros aí que fala, se preocupa com o que você pode resolver, o que você não pode deixar lá. Augusto, 30 anos de profissão, né? Sim. Com certeza você pegou essa pergunta, você vai. Eu quero que você responda assim, como é o contraste, né? Eu queria saber como era antes da tecnologia, se a tecnologia afetou muito a sua profissão. Por exemplo, antes, a gente não sei lá, não usava secador, não sei. Você vai dizer. Certo. O que é que você. Como era antes da tecnologia na sua profissão e como é hoje? O que é que você usa hoje que não usava antes? Uma das coisas que a gente vê são as máquinas, né? Naquela época a gente, bem antes de mim, as pessoas mais antigas, inclusive meu cabelo foi cortado dessa forma, que era com aquelas máquinas de pé, manual, bem interessantes. Depois vieram as elétricas, eu já sou dessa época da elétrica, depois para cá já é uma máquina elétrica, mas não tem essas máquinas que a gente tem hoje, que é sem fio. Então já era essas máquinas.
Hoje é sem fio, você pode manusear. Quando eu fiz também o curso de cabeleireiros, né, os professores não deixavam a gente usar as máquinas, preferia que a gente viesse na mesma técnica dos barbeiros antigos, que eles chamam-se pente livre. Hoje eu estou com dificuldade nenhuma em cortar cabelos com pente livre, porque eu aprendi essa mas já existiam as máquinas, né? Já usávamos as máquinas. Também acho que até também os produtos, né? Assim, eu não entendo, né? Mas assim, eu estou querendo ver creme, né? Eu acho que hoje tem mais cremes, tem mais, né? O mercado cresceu muito, né? A gente tem uma infinidade de progressivos, por exemplo, térmicos, né? Como muitas pessoas falam e tal, nessa área. Naquela época eram mais os alojamentos, eram mais as pastas, né? Então, mas hoje já é já são produtos mais modernos, né? Que dão resultados bem melhor do que antigamente. E eu queria que você explicasse, porque eu fiquei com dúvida, eu queria que você explicasse esse conceito aí. Como é? Pente livre, como é? Ah, tá. Pente livre é você trabalhar, você não usar a máquina, você vai usar somente o pente e a tesoura. Então você vai naquele sistema, você quer pegar aquela tesoura para fazer o jeito aqui, fica mais fácil, né? Então eu posso, por exemplo, eu estou aqui com o meu pente e minha tesoura. Isso aqui chama-se pente livre, né? Então aqui eu vou penteando o cabelo do cliente e aqui eu vou, isso chama-se pente livre. Você tem que ter um equilíbrio para fazer você não afundar e não ficar, ser o máximo de equilíbrio possível. Então você não fazer degraus e não fazer buraco na cabeça do cliente, lógico, né? Então o pente livre é isso aqui, você vai penteando e vai levando, né? Então isso aqui chama-se pente livre. Nessa época nós trabalhávamos só pente livre. Agora, mas o filmador, eu vi como você fez com o cabelo do rapaz aqui antes da entrevista, você fez a medida, como se você fizesse uma medida. Certo. Isso também faz parte do pente livre, você entendeu? Você Sim. pega no cabelo assim, você sobe a uma determinada altura e como cortar só as pontas, deixar assim uma maior parte. Isso também se mantém? Nesse caso já não é pente livre, isso aqui chama-se na mecha, né? Eu dividi o cabelo do cliente ali, peguei na mecha e aqui eu já estava cortando na mecha, né? Pente livre é quando eu vou usar somente ele aqui. É o pente livre mesmo. Pente livre mesmo. Que você fica praticamente no ar, levando o cabelo de uma pessoa, né? As máquinas não, já tem suas medidas. Até eu tenho muitos clientes que dizem assim, não, eu não gosto de máquina, eu não gosto de cortar cabelo com máquina. Eu gosto de cortar cabelo da tesoura. Então eu não sinto nenhuma dificuldade. Porque ali eu vou trabalhar o pente livre, né? E graças aos meus professores, né, que me ensinaram nessa época a trabalhar com pente livre. Augusto, na questão profissional ainda, você falou que nasceu em Mata Grande, não é isso? Aí lá você já despertou, além por volta dos 13 anos, né? Despertou, assim, um interesse, né? Você é cabeleireiro, não é isso? Sim. Aí, mas agora eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória profissional. Não falo dos estudos ainda, entrar mais à frente, mas eu queria que você falasse assim, olha, o meu primeiro salão que eu comecei a trabalhar foi uma amiga da família. É interessante Eu isso. comecei a trabalhar nesse local, e depois fui para São Paulo. Eu queria que você falasse essa trajetória, por onde você passou na sua área de cabeleireiro. Tá legal. Eu até vi você, né, me arrepiei agora do que ele falou, porque foi um negócio muito interessante. Eu quando estava eu estava mais ou menos, eu acho que eu já estava uns 6 meses na escola. Eu não exato, porque como já dei bastante tempo, e eu estava com 6 meses. E os professores observaram, inclusive acho que eu conversei com você uma vez sobre isso, né? E é até bom passar agora na entrevista agora. E me fez lembrar. Você vê, eu já tinha conversado com ele antes, né? A gente não mudou nada disso. Eu fez essa pergunta para mim, eu acho interessante. E eu acho, eu até me emociono por ter sido um negócio bem importante na minha trajetória. Quando eu estava com 6 meses, eu acredito que estava 6 meses, os professores observaram, e eu e alguns colegas, mais 2 colegas, a gente tinha um potencial incrível, né? Mas os professores têm isso. Desculpa interromper, mas foi o professor da escola, né? Da escola. Professor da escola da profissão, né? Cabeleireiro foi escolas, né? Ah, não foi escola? Não foi escola. Já foi no curso. Isso, porque foi um curso de 1 ano, né? Então, quando você despertou o interesse por cabeleireiro, você entrou no curso? Sim. Você não foi para nenhum local que começar a praticar, não, né? Não, foi para fazer o curso, né?
Então, quando eu já estava mais ou menos 6 meses nesse curso de cabeleireiro, que foi em Guarulhos, né? São Paulo, Guarulhos, os professores observaram isso, que a gente tinha um certo tom, tanto é que a gente até já ensinava a outros alunos lá dentro. Os professores aproveitavam às vezes a oportunidade, via que a gente tinha um certo conhecimento, que alguns cortes, principalmente nos cortes, né? Fazer pelos presentes de cabelo, fazer os cortes, eles viam que a gente tinha uma certa habilidade. Eles viram também a dificuldade para a gente ser de longe, morando longe da família, os recursos poucos, você pagando escola, é uma dificuldade muito grande. E não se dó da gente, né, quando vem uma situação dessa. Aí eles falaram, vez que vieram aqui, por que vocês não abrem um salão para vocês? Poxa, a gente não tinha terminado o curso ainda, não tinha terminado o curso. E eles deram essa ideia, porque ia facilitar para a gente pagar a escola, para a gente se manter e tal. Então nós fizemos isso. Aí tem uma pessoa lá que estava fechando o salão, a gente não tinha dinheiro para comprar cadeira, porque o material é caro, né? Essa situação, mas não tinha dinheiro. E foi aí onde teve uma pessoa que estava saindo, né? Saindo da profissão e queria alugar um ponto, umas coisas tudo, então foi aí onde nós entramos nessa sociedade e começamos a trabalhar. Então, ali foi o primeiro passo que nós demos. Então, pouco tempo, né? Assim, de produção. Aí depois a gente também não deu certo, porque era começo, era muito difícil. Mas serviu de experiência. Aí não deu certo e você, no caso, o Augusto partiu para onde? Mas aí eu continuei no curso, né? Voltou para o curso, o salão não deu certo? Não, mas só que quando a gente estava no salão, à noite a gente ia para o curso. Porque era de um ano, a gente não podia perder a nossa carga horária. Você já estava em 6 meses ali, né? 7 meses. 6 meses, ainda faltava mais um tempo, então a gente tem que cumprir aquela carga horária para dar as horas exatas que a federação, né, que era a escola, exigia que nós tivéssemos durante um curso de cabeleireiro. Então, depois desse conselho do professor, né? O professor deu conselho, no salão vocês tentaram e não deu certo. Aí, no caso, você não ficou mais no salão, ficou só no curso. Só no curso, até terminar. Terminei, aí... Ficou nenhum trauma não? Hoje, assim, não, ficou coisa incrível. É justamente tudo isso aí que a gente diz. O segredo é a base, cara. Quando você tem uma base muito boa, você enfrenta as dificuldades. Né? Eu estava sem dinheiro, estava sem emprego, estava sem nada, era sustentado pelo meu primo, que ele tem uma metalúrgica, eu ajudava na metalúrgica para ele pagar meu curso, né? Então era muito interessante isso, eu estava ajudando ele na metalúrgica. Né? E aí eu tinha comida, eu tinha dormida, eu tinha o curso que ele pagava para mim e tal. Mas depois disso aí, o segundo passo, depois de eu ter tido essa experiência em tão pouco tempo, ter feito esse junto com meus amigos, né, que aberto o salão, foi quando uma amiga minha também da escola disse, olha, tem um salão no centro de Guarulhos que está precisando de profissional. E esse salão, coisa interessante, esse salão ele era um salão muito chique, cara. E eu fui fazer o teste, ele estava precisando de um corpo masculino e um feminino. Eu fui fazer esse teste, um salão chique, eu vou trabalhar assim, meu Deus, eu um iniciante, sair da escola agora, como que você vai? Eu vou sair do curso para começar em alto nível, né? Você ia ser exigido, né? Ia ser exigido, né? Aí eu disse, poxa, eu vou. Aí a professora foi, não, vai lá, você tem condições. Eu fui, fiz apresentei meu trabalho. E o pessoal, interessante, além de tudo, o pessoal sempre acreditou em você, né? Sempre. Agora, porque é claro, ele demonstrava alguma coisa, você interesse, a profissão, dedicação, alguma coisa. Porque você vê, o professor disse, mas por que você não faz isso? Agora, porque ele via que nós tínhamos condições de já começar a dar os passos na vida, né? E foi daí onde eu fui fazer essa apresentação, né? E o pessoal lá ficou contratando o serviço. Esse salão aí, você pode de alto nível, né? Como era o nome dele? É o Salim. Eu não sei nem se existe hoje esse salão. Salim. 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 É o salão do Salim. Eu não sei se ele é brasileiro, esse nome Salim mesmo. E passou quanto tempo lá, Augusto, nesse Salim? Olha, por incrível que pareça, cara, se eu contar isso aí. Eu fiquei tanto tempo nesse salão. Sabe quantos dias eu fiquei? 15. 15 dias. 15 dias. Porque, como eu falei, é um salão de alto nível
o que acontecia? A gente era mais ou menos 5 profissionais, falando tem muita gente, era mais ou menos, eu acho que eram umas 10 pessoas ou 15, dentro do salão tem que ser, né? O salão está tendo muito movimento, você tem 15 funcionários ali trabalhando. E como era um salão bem arrumadão, bem top, e era só horário marcado. E era ruim para mim, eu não sabia essa experiência de comércio, eu não tinha experiência. Né? Passei no teste, eles me contrataram e fiquei trabalhando. Só que eu ficava lá no braço cruzado. Porque o pessoal que estava lá, eles trabalhavam com horário marcado, já tinha cliente que me ligava olhando. Estou indo para ali e tal. O cliente já vinha certo aos profissionais. E o que acontecia? Já estavam lá, né? Já tinha confiança. O que acontecia? Eu ficava lá, no braço cruzado o dia todo. Ficava lá, eu precisava trabalhar, não precisava ganhar dinheiro. Né? Eu falei que até o importante assim, o negócio de você correr tanto atrás do dinheiro, mas naquele momento para mim era importante. Eu tinha que fazer, eu tinha que comer. Eu estava longe dos meus pais, eu precisava de ter ganhar um dinheiro. Né? E foi ali onde eu fiquei esses 15 dias, eu estava parado, aí na frente da minha casa. Eu morava no bairro, e no bairro na manhã eu começo a confiar. Né? As pessoas estão passando na rua, as pessoas te conhecem e tal, e no meu bairro foi onde um salãozinho até arrumado, um salão assim de bairro, mas bem chiquezinho na época. Foi top mesmo, mas não era famoso, não atendia gente muito, né? Atendia o pessoal do bairro. E foi ali onde eu ganhei minha experiência. Foi ali onde eu comecei a crescer. Ali foi o trampolim. Crescer em todos os sentidos, né? Na profissão, né? Nas amizades e tal. E foi ali onde eu aprendi muita coisa. Então, o Augusto saí do centro, do Salim, e foi um bairro assim, próximo da minha casa. E daquele salão ali eu fiquei 3 anos. Para você ver a diferença, né? Porque eu já entrei no já atendi o público, no salão no horário, já atendi o povão, tipo assim, atendi o povão e tal. Né? Então ali, para mí foi a melhor experiência da minha vida. Isso em São Paulo, aí passou 3 anos lá, depois saiu do salão, né? Aí depois, quando eu saí desse salão, depois de 3 anos, do salinho, eu fiquei esses 15 dias, aí fui para esse salão do bairro, fiquei 3 anos, aí pronto, depois de lá para cá, aí comecei a abrir os salões para mim. Lá mesmo em São Paulo. Aí abri vários salões, né? Quando você veio de São Paulo, Augusto, você veio de São Paulo, chegou aqui e ficou no Farol? No Farol, isso. No Farol? Aí ficava entre Farol e Domingo. Como a gente estava trabalhando com horários marcados, até pessoal, como a gente nós temos 2 salões, a gente não podia estar fixo no outro. A gente marcava com o pessoal daqui, aí atendia, terminava de atender esse pessoal, ia para Delmiro porque já estava agendado. O pessoal do Delmiro. Você já sabia a hora que tinha que estar lá, sim, porque já estava. É uma coisa interessante, às vezes até o próprio cliente, eles perguntavam para a gente, vocês estão aonde? O cliente perguntava, vocês estão atendendo aqui em Maceió ou estão em Delmiro? Ou estão fora? Algumas pessoas perguntavam, sabia que ia fora, vocês estão dentro de Delmiro ou estão viajando? Isso que vocês faziam. Não, estamos aqui, então a agenda para tal dia, até tal dia vocês estão aqui, estamos, está certo. Então eu agendava o pessoal. Depois disso, o pessoal deu vocês vêm quando para cá? Porque eles sabiam que a gente não morava de Maceió. Vocês vêm quando para cá? Ah, não só o dia. Tá, então a agenda para dar um dia para mim assim, aí eu não fazia nada disso. Depois ia ter esse pessoal lá. Então a gente ficava nessa aí. Delmiro, Maceió. E aí sim, Augusto, quando você já falou, você pulou essa parte, não foi, tá? Aí quando você saiu de Maceió, ou quando você saiu do Farol, veio para cá, Petrópolis? Quando eu saí de Maceió, quando eu saí de lá do Farol, eu acho que já estava. Acho que nessa correria a gente já tem mais ou menos uns 8 a 9 anos por aí. Depois disso aí foi que eu vim pra cá. Na Jardim Petrópolis, mais ou menos uns 6 anos. Entendi. E o pessoal do Delmiro, como é que ficou? Sente a sua falta, o salão funciona ainda hoje, a minha filha está dando assistência, ela vai também, entendeu? Então hoje o Augusto está aqui no Petrópolis e fica só aqui. Já só aqui. 6 a 7 anos já está aqui. Isso, Então
mãe das minhas filhas e a minha filha, ela tem que dar assistência esse pessoal lá. Aí eles atendem aqui, atendem lá. E coisa interessante que a minha filha não veio morar perto aqui de mim agora, né? Aí ela está me ajudando aqui, ela está trabalhando aqui comigo. Augusto, para terminar essa parte profissional, eu queria que você respondesse só duas perguntas. A primeira é como é que você demonstra, né, em palavras, assim, qual é a sensação de trabalhar com o que gosta? Porque a gente trabalha, às vezes, consegue, né? Sim. Mas eu queria que você, uma frase, né, até uma palavra mesmo, vai depender de você, como é trabalhar, como é que você define trabalhar com o que gosta? Como eu defino trabalhar com o que gosta? Porque você gosta de trabalhar com isso, né? Sim. Isso já vem lá há muito tempo, né? Mas como é trabalhar com o que você gosta? Olha, Como é que você define isso? é uma sensação assim de paz. Entendeu? A sensação é de tranquilidade. Tem aquele peso, né? Não tem aquele peso. É aquela coisa leve. Vamos trabalhar hoje. Né? Às vezes as pessoas podem até pensar quando eu digo aquela coisa leve, mas não é porque o trabalho é leve, o trabalho comigo é leve. Porque, queira ou não, ali eu estou cansando, como eu falei, sobre as pernas, você cansa, você estoura valência, você tem dor nas pernas, né? Você cansa os braços, tem muita gente que tem cirurgias, tem bursite, tem não sei o que, tudo isso aí é um trabalho pesado. Queira ou não, é um trabalho leve quando você pega, mas devido ao passar do tempo é um trabalho pesado. Né? Mas eu quero dizer que dentro de você, assim, quando você faz o que você gosta, você está um trabalho assim, sabe? Tranquilo, trabalho. Porque você gosta do que está fazendo, não é aquele negócio que você é prazeroso. Você está fazendo forçado, né? Você está fazendo porque gosta. É prazeroso, né? Você fazer aquilo que você ama mesmo. No meu caso também é parecido, porque assim, você vê, eu estou realizando entrevista sem ter compromisso com emissora nem nada, eu faço porque eu gosto. Eu descobri isso em mim e já vem também de muito Vai tempo. colocando em prática cada vez mais. Vou praticando, vou aperfeiçoando, mas é assim, você vê, eu faço sem tanta cobrança financeira, faço por gostar mesmo. É como você falou antes, né? Você se diz assim, não, eu não me preocupo quanto eu tenho que ganhar. Justamente. Eu vou trabalhando e É natural. os resultados vêm naturalmente. É natural. É como você está fazendo a entrevista agora. Isso aí não é na frente, às vezes você é para ser um cara de sucesso aí, né? Você é um cara de sucesso. Mas às vezes as coisas vêm assim, isso é assim, puxa vida. Eu pego uma oportunidade, depois você começa a desenvolver. Tem uma música do Renato que diz, quem acredita sempre alcança. Mas é. Augusto, fazer a última pergunta aqui, né? O que você precisa, assim, o que você precisa fazer para se manter bem na sua profissão, assim, tipo um exemplo? Se atualizar, cursos, você faz curso, tem congresso, essas questões assim, o que o Augusto faz para se manter atualizado? Olha, é um negócio bem interessante isso, como a gente já comentou sobre como você ama o que você faz. Às vezes você não precisa fazer nem tanto esforço, coisa incrível. Não precisa você dedicar tantas horas, eu preciso viajar para tal lugar porque eu preciso aprender isso, essa técnica, a não ser que seja parte de cronometria, né, de química, você precisa ter um conhecimento bem maior, né? Mas vamos falar dos cortes, né? Se eu vejo um corte, por exemplo, um corte moderno, e eu vejo eu tenho aquela curiosidade de dar uma olhada, eu vejo o que foi feito, só eu vejo que eu executo o mesmo trabalho. Então, primeiro você tem que gostar do que você faz, né? Eu fiz vários cursos, né? Eu fiz com Marianos, né? Que é um dos legais lá em São Paulo, fiz o perfilado, esses degradês que a gente usa muito, né? Os perfilados, os cortes rasgados, o machadinha, cada nome de cortes, né? Tem um corte de machadinha que é tão interessante que você faz como se fosse um cabelo, aí você chega com uma navalha profissional, mas eu nem uso mais essas técnicas hoje. Você faz ele fica mais você chega aí, chama-se corte machadinha. Depois que ele está enrolado, você chega com a navalha, que é uma navalha própria, com uma dentada, você vai batendo no fio do cabelo. Quando você solta, aí você faz em vários casos. Quando você solta o cabelo, dá uma coisa mais linda. Entendeu? Então isso aí precisa de um curso,
aprender, né? Mas se for os cortes normais para a gente ver os cortes masculinos, né? Os cortes mulheres. Mas ficou a dica aí, até pra mim mesmo. Tem tanta necessidade de você ter que se aprofundar no curso, essas coisas. Não, você já tem, né? Já tem. Mas você deu uma dica muito interessante. Desculpa interromper, mas você deu uma dica muito interessante. Que eu aprendi aí, se antecipar. E quando a gente gosta de fazer as coisas, você está sempre. Aquilo relacionado à sua profissão está interessando. Então, às vezes você está na internet e geralmente tem essa questão do algoritmo, né? Aquilo que você mais procura, é o que a internet devolve para você. Então, assim, às vezes você está lá, aí chega, veja a nova dica, veja o novo creme, veja a nova não sei o que, na sua área de cabeleireiro, aí você vai dar abre, né? Então, assim, você se antecipa, você está vendo o cabelo na moda, peraí, né? E se for alguma coisa complicada, se você tem tanto interesse em ver que vai ser bom para o seu cliente, né? Se é bom para o seu salão, você vai desenvolver com aquilo lá. Você busca, se for alguma coisa complicada, você busca como aprender, né? Profissional, conhecimento mais profundo, justamente. Eu não estava em São Paulo aqui não, porque aqui o comércio é um pouco, né, mais devagar para essas coisas. Mas quando eu estava lá, eu não perdi os congressos. Eu sempre estava dentro dos congressos. Interessante, isso é muito importante. Né? O Marcel está faltando congresso na área. Sempre os congressos. Então, aí ali vai do mundo inteiro, né? Os caras trazem tudo que usa lá fora, né? E é uma boa troca de experiência, né? Você vê pessoas, como você falou, que entendem talvez, ou de outras regiões, ou de outros países, né? Aí vai. Uma boa troca de experiência. Quais fatores contribuem para a queda do cabelo? Olha, isso no homem. Não, você pode falar no homem ou na mulher. Eu acho que uma das coisas que contribui muito é o estresse. Hoje em dia contribui muito. O estresse está contribuindo muito. Outra coisa também é a alimentação, gente. Olha, tome bastante água, isso é muito importante, certo? Na alimentação também, não está abusando de muitas coisas aí, cara. E a gente também vê queda de cabelo muito assim, mas depois vem de novo o cabelo, né? Principalmente nas mulheres, quando ela tem, um exemplo, quando ela ganha neném. Ela fica mais ou menos 2 anos, ela tem uma queda de cabelo muito grande. Tanto é que muitas mulheres pensam que vai ficar careca, mas não vai. Somente esse período, o período da amamentação e tal. Normalmente esse período ele fica mais ou menos 2 anos. Mas depois o cabelo vai voltando normal, né? Então o que favorece a queda do cabelo, tanto homem como mulher, é estresse, né? Justamente. Alimentação ruim. Quando é no meu caso, assim, não, porque aí já é uma coisa hereditária. Né? Então, tem a questão hereditária também, né? Hereditária não tem jeito, aí a gente tem que raspar mesmo e tal. Mas quanto ao estresse, eu não, se fosse depender o meu estresse para o meu cabelo cair, eu acho que eu ia ficar careca mesmo. Augusto, mas essas questões de boné, capacete, essas coisas também favorecem para a queda do cabelo? Ele contribui, acelera, muito, né? Muito, ele acelera. Para quem tem uma tendência, ele acelera muito. Começa a mastigar o cabelo, começa abafar, a fazer, né? Mas o cabelo não resiste, ele não aguenta. Chega uma hora que... É porque o segredo está também você não atingir a raiz do cabelo. Se você, às vezes o capacete, o boné, ele abafado, sim, ele atinge, né? Aprendi com vocês aqui, conversando. E quais cuidados para evitar a queda do cabelo? A gente falou da queda, agora o que é que a gente faz para evitar? Né? Certo. Olha, uma coisa importante para a pessoa evitar é evitar ao máximo esse negócio. Tem gente que lava o cabelo 2 vezes por dia. Gente, não existe uma coisa dessa. 2 vezes por dia você lavar o cabelo, não existe. 1 vez por dia, não existe você lavar todos os dias o cabelo, não tem necessidade. Um couro cabeludo, para ele enxugar, ele precisa de 48 horas. Então, no mínimo que você tem que ficar para lavar um cabelo, você tem que lavar pelo menos, eu não aconselho, mas tem que ser pelo menos um dia sim, aí você descansa aí um dia, aí você lava no outro. Pessoas que têm cabelos oleosos. Quem tem cabelo seco, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que ficar 3, 4 dias mais ou menos. Se você é um absurdo a pessoa lavar o cabelo com muita frequência. Você acaba com o seu cabelo, né? O couro cabeludo, ele demora mesmo a secar, não tem jeito. São 48 horas para o cabelo, uma raiz está totalmente seca, são 48 horas, é muito tempo. Então aí isso o que eu quero dizer com isso? Você fica praticamente o ano inteiro com a raiz molhada. Se você lava um dia sim, outro não, você praticamente o ano inteiro com aquele couro cabeludo molhado. O que vai acontecer? Vai acelerar uma queda.
Interessante isso aí, Para viu? acelerar uma queda. Então, evitem. Se puderem evitar. Então, o recomendável é lavar o cabelo de quanto em quanto tempo, Augusto? Então, você vai ficar pelo menos 2 dias, né? Porque Sem lavar o você cabelo. fica uns 2 dias, então, vamos supor que você lave hoje é terça-feira. Aí você passa quarta, quinta, quando for na sexta-feira você lava o cabelo. Não tem necessidade de você, né, lavar amanhã ou depois, não.